Olá, 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 meu povo, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ed. Boa noite. Boa noite, Júlia. Eli. Que prazer estar com vocês nesse momento, nesse webinário que surge aí como mais uma ação do nosso IAS, né, que é esse Festival de Arte de Mulheres Negras. E é com felicidade que a gente dá esse passo para a concretização desse sonho que surge lá em 2020 e que hoje já se posiciona como um grande festival requisitado, acalentado, acolhido, não só pela equipe que é incrível, porque é isso que conta, essa rede de afeto que a gente conseguiu construir com o festival, mas também esses olhares, essas redes que a gente tem conseguido construir. Então, nessa mesa de hoje, nesse diálogo, nesse webinário, que vai tratar do protagonismo na produção negra, feminina, na arte baiana, esse lugar que o festival tem galgado, tem caminhado para a construção desse espaço autônomo, onde nós, pretas, possamos nos ver, com o apoio, com a acolhida também dos nossos amigos e companheiros pretos também. Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Eu não vou ficar enrolando muito, não, você já sabe, viu, Ed? Eu sou da quebra dos protocolos. Já falei, agora vou jogar a bola aí para vocês. Boa noite, gente. Boa noite, que bom que vocês estão aqui com a gente. Uma alegria muito grande a gente poder estar fazendo esse webinário, falar um pouco da nossa produção do Festival IAS. Eu acho que o festival ele vem justamente para demarcar esse espaço, né, de protagonismo dessas mulheres negras da cena. Então, a gente está feliz em poder ter essa troca com vocês. E vamos, que a gente vai estar aqui conversando e vai ser um bate-papo muito legal, entretenimento, que a gente vai estar falando da forma de a gente trabalhar, como a gente chegou até aqui com o IAS, conhecer um pouco essa equipe, entender como é que a gente sua muito para potencializar esse espaço, entender essa militância mesmo para a gente dizer, estamos aqui e somos visíveis, sim. E o IAS vem e demarca esse espaço de protagonismo. Então, vamos que vamos. Joga a bola aí. Pode ir, viu, Mila? Ei, gente. Boa noite. Para mim é um orgulho, uma honra estar aqui ao lado de pessoas tão maravilhosas, de mulheres incríveis, desse cara maravilhoso que é Eli. Então, assim, é uma equipe fantástica. Eu, assim, desde da primeira vez, né, que ele falou para mim do festival e chamou, e eu falei já sim, de cara, e fui conhecer Ju e Ed, e ver esse trabalho em equipe, e ver tantas mulheres pretas incríveis fazendo acontecer, chamando outras, se unindo, trabalhando em equipe. É como, uau, que bom, que bom. Eu sou uma pessoa muito, muito sortuda de estar aqui. Obrigada. E vamos lá, vamos bater papo, vamos passar esse dia assim lindamente. Passo a bola para Eli. Olá, meninas. Boa noite a todas, todos e todes. Para mim é uma honra e um privilégio, né, de estar aqui na produção também desse festival. E tenho essa incumbência de estar sempre como o Ed falou, suando para poder fazer a coisa acontecer, né? Naquele corre a serviço dessas mulheres maravilhosas que me presenteiam todos os dias
com ensinamentos, enfim, é muito bacana. E eu acredito que esse bate-papo hoje vai ser bom para o público conhecer um pouco mais sobre esse projeto, né? Que é um projeto de festival que tem grandes pretensões dentro do cenário artístico baiano. Nós quatro que formamos o núcleo de produção e núcleo técnico desse festival, eu acho que ele vai ser muito importante para a gente poder estar mostrando para o público quem somos nós, quem é o Festival IAS, né? Como ele é feito, quais cabeças pensam ele, assim. Então, eu acredito que vai ser bem bacana para o público, para a gente também, se experimentar, tá assim, falando sobre esse projeto, e é isso. Vamos meter dança, né? Como eu gosto de falar. Mete dança, diretora. Então, esse espaço é mais uma ação do festival. Nós estamos com uma programação assim audaciosa de atividades. E 2021 possibilitou, mesmo dentro desse contexto, que a gente pudesse se aglomerar afetivamente, se juntar para fazer um festival, demarcando esse espaço que, primeiramente, pautado na autonomia. Então, a gente, todas as profissionais que estão envolvidas, os companheiros que também acolheram o festival, entenderam a necessidade de estar, então abraçam, para além de um serviço, abraçam isso aqui como um grande objetivo de vida mesmo, pela entrega, pelo cuidado com que é feito. E a nossa programação, ela conta aí com 13 espetáculos, com 3 mesas temáticas, com este webinário que vai buscar dialogar um pouco dessa produção e por que a gente se juntou para fazer um festival, nesse festival que trouxesse a raça e gênero como o grande soleamento de construção, e 3 oficinas também. A gente, hoje pela manhã, concluímos a primeira oficina, que foi de produção cultural, então uma troca incrível. Eu já vi que Júlia estava aqui também conosco, já acompanhando, viu? Um abraço, Julinha. E esse lugar mesmo de troca que a gente tem pautado e repetido em vários espaços, que o festival ele só é possível pela acolhida, pela troca e por muito afeto e cuidado, assim, de modo firme. Esse webinário é muito para a gente falar um pouco de produção, falar um pouco de como a gente construiu, mas assinalar esse lugar de comunidade que o festival acaba proporcionando, né? Pessoas que estavam no cenário artístico, que não se conheciam diretamente. Então, assim, foi um prazer conhecer Ed, né? Conheci o nome, porque Ed é essa pessoa, gente, ela é a pessoa, a gente conhece, eu conheci o nome de Ed Veríssimo, mas não a conhecia presencialmente, não tinha assistido o trabalho dela, e o festival possibilitou. Eli e Milena, conheci através deste canal que nos acolhe, que é o Estudos em Teatro Negro. Milena participou na condição de docente, foi incrível a troca lá junto com o Nando. Eu lembro disso tudo. E Eli, lembro de Eli lá nos comentários. Gente, cadê o link? Eu quero entrar, me deixa entrar. Desde essa época, Eli. Então, assim, o nosso olhar mesmo de grupo, de abertura de possibilidades, fez com que nós nos juntássemos para construir esse festival lá em 2020, né? E que eu não vou falar dessa parte, porque eu vou deixar para a dona Ed falar, trazer como é que foi o surgimento, a provocação desse festival, que está sendo cada vez mais fortalecido. Olha para aí ela, mais você, Juliana. Então, em 2016 eu estreiei o meu primeiro espetáculo solo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, poxa, seria massa se a gente pudesse fazer um festival de solos só para mulheres, tá? Uma coisa que ficou na minha cabeça foi. Aí um dia a Fabiola, ela foi assistir o meu espetáculo
E aí a gente começou a conversar, já pensou se a gente conseguisse fazer um festival de solos com essas mulheres pretas daqui de Salvador, temos muitos espetáculos incríveis e tudo pronto. E a gente ficou com isso na cabeça, tá? Fabíola estreou o solo dela e tá. Quando foi o ano passado, Fabíola tem um projeto incrível que se chama Eu Vejo Você, Rosas Negras. Ou é o contrário ali, Rosas Negras, Eu Vejo Você. Enfim. Eu E vejo aí a você, gente tá... Eu Vejo Você, Rosas Negras. E aí eu fui convidada também por Fabíola a participar da live. Aí quando a gente está lá conversando, aí pronto, eu participei da live e continuei acompanhando toda a programação. Teve uma das lives, não lembro se foi a de Julie, que eu e Eli era o recorde em comentários, a live rolando e a gente comenta muito. Aí, de repente, Eli falou, e aí, vamos botar em prática esse festival? Isso a gente ficou na conversa, ela lembra, né, Eli? Aí, embora, e o negócio começou a esquentar no bate-papo, foi tomando uma proporção. Quando terminou a live, Eli mandou uma mensagem e fez assim, vamos marcar esse encontro para a gente começar a conversar sobre essa possibilidade de construir esse festival. E pronto, nós marcamos o encontro porque temos outras mulheres também que idealizaram esse projeto e é muito importante a gente também estar trazendo isso, né? E aí nos reunimos, eu, Eli, Julie, Vera Lopes, que é uma pessoa incrível que a gente ama muito, que também estava com a gente no começo, e a Fabíola. E nós começamos a conversar e entender quais seriam esses caminhos para a gente concretizar esse projeto. E, a partir daí, começamos a idealizar, todos somos idealizadores do projeto, porque existem pessoas que pensaram e que pensam para que o IA estivesse acontecendo, e como aconteceu ano passado, né? E assim a gente fez, começamos a debruçar nesse projeto e entender quais os caminhos que a gente precisava trilhar para conseguir executá-lo. Primeiro que a gente tinha uma grande dificuldade, que era na pandemia. Nós começamos a pensar em um formato, acho que foi em maio, né? No final de maio, não lembro direito, para o começo de junho. E entender como era isso, porque em plena pandemia, como é que você constrói um projeto tão potente como esse? E a gente começou a pensar, buscar estruturas para isso, e entender qual seria esse mecanismo. Que, a priori, a gente iria fazer cada um nas suas casas, porque até então não tinha ainda o decreto liberado para que um espaço físico, tipo um teatro, viabilizasse essa execução. Então, a gente começou a trabalhar em cima disso, para que o espetáculo acontecesse, mas cada um tivesse em seus respectivos lugares, né? Aí tá, e como é que executa um projeto sem qualquer tipo de recurso financeiro? A gente não tinha grana, tinha dificuldade da pandemia, tinha essa outra dificuldade que era a grana. Só que a gente entendia que mesmo sem esse recurso, a gente não poderia deixar de fazer esse projeto, a gente ia fazer de toda forma. E aí entra esse pensar quem seriam esses parceiros que a gente pudesse estar trazendo para agregar a esse festival. Então, a gente começou a desenhar e entender como seria isso. E quando a gente começou a entrar em contato com algumas atrizes, primeiro porque a gente não podia ter um número muito grande, porque era um festival que a gente não tinha recurso. E a gente, na verdade, a gente já queria começar com macro, mas a gente entendeu que era um micro, mas que o micro que acabou virando macro. Não teve jeito, né, meninos? E aí nós fizemos o convite para cada atriz e elas toparam, assim, ficamos felizes, que esse também foi o primeiro passo. E entender que elas aceitaram estar com a gente em um projeto que não tinha qualquer perspectiva de grana. E a gente foi buscando essa equipe para que viesse somar. E aí, quando a gente convidou Milena também, de cara, Milena aceitou, toda a nossa equipe técnica anteriormente de fotografia ao audiovisual. Então, tivemos uma equipe muito forte, assim, bem coesa. Tudo deu certo porque eles acreditaram no projeto. É a primeira coisa. Eles acreditaram no projeto, eles abraçaram com a gente e entenderam que a visibilidade não ia ser só para a Milena enquanto profissional técnico, enquanto artista. Era uma visibilidade para a gente enquanto artista preto. E, para além disso, um festival que tivesse protagonismo, nós, mulheres pretas, que a gente sabe que para a sociedade que é preconceituosa, é racista, é tudo, a gente é invisível.
Então, a gente sempre tem que estar provando, mostrando que a gente está aqui. Então, já que a gente não tem essa oportunidade, vamos cavar ela. E, a partir daí, a gente começou a entender que ia sair, ou com grana ou sem grana, porque as pessoas estavam acreditando, abraçando o projeto. E aí, quando eu estava assistindo o jornal, eu vi passando uma matéria de uma atriz que negociou com o teatro para ela apresentar sem público. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, digo, caramba, eu vou levar isso para real. Até então, eu não sabia que o Gamboa foi o primeiro teatro, se eu tiver enganado alguém, me desculpa, que abriu as portas, claro, através já do decreto ter liberado, para nós artistas. Nós precisávamos daquilo naquele momento, porque a gente estava vivendo, era um sufoco, a gente, enquanto artista, o mundo inteiro, né? Mas especificando assim na nossa área, a gente estava se sentindo sufocado. Fomos os primeiros a fecharem as portas e os últimos. A gente ainda tem espaço que está fechado. Então, a gente precisava respirar, mesmo que não tivesse público, mas só em você estar em cena, sentir aquela energia e saber que do lado de lá alguém estava te vendo. E aí, foi quando eu vi passar isso na televisão, na nossa reunião, eu levei, gente, que tal ser assim, 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 essa possibilidade? Eu lembro que Vera ficou louca, Vera, puxa, pode ser uma ideia massa mesmo, tal. Aí a gente manda um e-mail para o Gamboa, e foi assim, de cara, rindo, ficou arrepiado, eu não esqueço disso, que ele fez, você está me mandando essa mensagem? Eu estou com esse projeto, o Gamboa está com esse projeto. Aí eu pulei de alegria, com a felicidade, levei isso para a equipe e pronto. A partir daí, é um grande parceiro também da gente, é bom ressaltar que é o Teatro Gamboa, assim, abraçou mesmo assim de cara e mudou a estrutura do próprio teatro, né, que passou a ser o ano passado, Novembro Negra. E assim, não é porque ia fomentar o espaço, porque o Gamboa também acreditou no projeto, né, e viabilizou as pautas para a gente, flexibilizou de todas as formas, e assim surgiu o IAS, com essas pessoas que acreditaram, que colaram e estão junto com a gente até hoje, e hoje a gente está na nossa segunda edição. E aí a gente vai falando mais no decorrer do processo. É isso, falei muito, né? Queria pegar rapidinho, que a gente traz várias coisas muito significativas sobre o processo de construção do festival, principalmente da participação desse núcleo, né, que concebeu. A gente tinha a Vera Lopes, a nossa queridíssima Vera Lopes, e Fabíola Mansurê também, dando essa base para essa criação desse projeto. Então, assim, um pouco além dessa união das atrizes que toparam fazer sem cachê, né, do teatro que nos recebeu muito bem, mudando inclusive, né, o nome da sua programação, que há anos era Novembro Negro e passou a se chamar Novembro Negra. A gente também estava pensando em perspectivas de acesso às verbas públicas que poderiam, né, surgir. No período que a gente começou a pensar o festival, não existia nenhum edital ainda, não existia Aldir Blanc, nada, né? Mas a gente já estava pensando nesse futuro, né, que é esse presente que a gente está vivendo agora. Então, quando a gente pensou esse projeto, né, com toda a emoção de se montar um festival de teatro de solo só para mulher, também pensando, não, lá na frente, isso pode se tornar um projeto. Por isso que a gente pensou 2 projetos, não foi? O macro e o pocket, né? E a gente acabou fazendo 2 macros, porque a gente é tão para cima que fez 2 enormes festivais. E aí, já pensando nessa perspectiva de montagem de um projeto macro para uma possibilidade de edital, né? Porque entendendo que, infelizmente, na Bahia, a gente pode dizer com todas as letras que o IAS é o primeiro festival no Brasil com recorde de raça e gênero. A gente pesquisou isso e a gente não tem um festival nesse sentido. A gente tem festivais pretos, vários. Tem um festival latino-americano de arte, que é um festival grandão, que tem a mulher preta quando tem, mas enquanto festival de teatro, o IAS é o primeiro que surge. Então, a gente já vem com essa responsabilidade muito grande também com essa criação. E também saudando, e aí é importante falar isso, né, reverenciando os festivais pretos que já aconteciam em Salvador. A gente tem como exemplo e referência
o Festival Assinata Preta, do Bando Teatro Lodum, que é um importante festival que acontece, né, há acho que 20 anos já. Tem o Festival Melanina Acentuada, né, que é um outro festival importante que acontece em Salvador. A Mostra de Artes Cênicas, que é também um outro festival. Festival do Subúrbio, né, que é uma galera preta do subúrbio de Salvador, que também está produzindo festival de teatro. E o Fórum Negro da UFBA, que está na 4ª edição agora também, que são pessoas parceiras nossas, que a gente também teve essa referência para a montagem do IAS. Então, o IAS, ele nasce muito com essas conexões, né, de respeito a quem já estava fazendo, mas ousando também, para ocupar esse espaço dos editais, por exemplo, que, se a gente for analisar de 10 anos para trás, os festivais que sempre tiveram dinheiro dentro dos editais são os festivais produzidos por pessoas brancas, na maioria por homens e mulheres brancas, né? Então, quando o IAS surge, e aí tem lá Juliana Munique, Ed Veríssimo e Eli Batista como produtores disso, gestores desse espaço, né, de criação, é muita ousadia nossa. Ainda mais numa pandemia, né? Fazendo 2 edições de forma online, assim. Então, o IAS tem toda essa importância, assim, tanto para a gente quanto para o cenário artístico, né? Pensar o protagonismo feminino dentro da cena teatral baiana tipo, não estou dizendo que é inédito, porque, né, existem vários projetos aí de exaltação à mulher, que reverencia, e são muito potentes, né? A gente tem acompanhado algumas coisas muito bacanas, a exemplo do projeto agora que nossa coordenadora técnica, né, propôs, que é o Ilumina, que é um projeto genial para mulheres técnicas iluminadoras, né, do Estado. Então, assim, isso é muito feito, né? Só que é muito pouco visibilizado, muito pouco financiado pelas instituições, tanto do Estado quanto as instituições privadas. Só que é isso, né? A gente tem uma produtora executiva babado, que é a dona Ed Veríssimo, que consegue te arrancar dinheiro até do pau. Então, na primeira edição, a gente conseguiu algumas granas de alguns parceiros e parceiras bem próximos. A gente conseguiu uma verba para o camarim, a gente conseguiu uma verba de transporte, a gente conseguiu uma verba de hospedagem. Não foi assim milhões, mas foi o suficiente para a primeira edição acontecer, e acontecer muito bem como aconteceu, né? E foi agora, foi em novembro, nossa primeira edição. E aí, tipo, ao término da primeira edição, no início da primeira edição, a gente já sabia que foi isso, né? Que nosso projeto tinha sido selecionado na Lei Aldir Blanc, né? Nesse edital Jorge Portugal, é o edital das artes. E para a gente foi muito bacana, porque a gente já tinha essa perspectiva de, gente, agora a gente vai poder criar com grana, não é assim o dinheiro todo do mundo, mas a gente vai poder, pelo menos, pagar as atrizes bem, né? Pagar cachês dignos a esses trabalhos solos, pagar dignamente a nossa equipe, que é de maioria de mulheres pretas, né? De homem só tem eu e mais 2, né? Que é Edmundo e Cláudio, né? Que os meninos têm mais suporte técnico e eu nesse suporte de produção. E nos pagar também enquanto produtores desse espaço, né? Então, o IAS, ele vem, eu digo que é um festival muito ousado, e a cada linha que a gente lia do projeto, eu falava, a gente está propondo uma coisa muito genial, sabe? Porque, assim, eu vou ter que dar uma apertada na ferida, né? Que sorte que nenhum branco teve essa ideia, tá ligado? Porque eles fariam isso. Que bom que eles não pensaram isso, sabe? Que bom que foi uma conversa de Ed com Fabiola, aí dentro de um projeto também visando a mulher preta, que é o Eu Vejo Você, e que aí eu peguei isso também, falei, a Fabiola também sempre teve essa conversa, vamos propor, chamamos Júlio, chamamos Vera, e estamos aqui hoje, né, nesse webinário. Então, para mim, uma das coisas que o IAS proporciona muito dentro do cenário artístico, é bom pontuar, dentro do cenário artístico baiano, até porque a gente não tem pensado somente a perspectiva do teatro a partir de Salvador, né? A gente tem espetáculos do interior dentro da grade do festival, e a gente tem pensado também outras formas de estar potencializando esses trabalhos que são feitos no interior da Bahia,
né? Porque tem essa coisa ou quando um festival ou um projeto pensa no interior, é sempre como aquela contrapartida solidária, e aí faz de qualquer jeito, tá bom. Né? Eu tenho horas que eu me emociono com o cuidado que a gente tem com as atrizes. A diretora está aqui no ponto me corrigindo, olha a direção. Eu fico emocionado em alguns momentos dos cuidados que a gente proporciona às atrizes, né? Ainda mais numa pandemia, com os hospitais aí superlotados. Então a gente vem pensando, não, pô, a gente pode conseguir um carro para trazer ela. Aí não, pô, a gente pode ver um hotel para poder, sabe, estruturando todo com carinho mesmo essa chegada, essa recepção dessas atrizes. Então, é isso. É um projeto muito ousado, um projeto, inclusive, ambicioso, no sentido positivo, né, da palavra, de construção coletiva, né, e feminina, e eu participando ali nesse lugar de estar a serviço eu sempre me coloco a serviço do festival, né, o que as meninas tocar, eu vou e sigo tranquilamente, mas também com propostas inteligentes, propostas bacanas, porque eu acho que é isso, né? A construção preta, ela é muito diferente da construção branca ocidental, né? Que pensa em forma de pirâmide. Então, é isso, assim, deixar passar a bola para as meninas, senão eu vou ficar. Eu e Ed é os que falam mais da equipe, né? Nas reuniões só dá nós dois, só. E toma ele conversar. A diretora tira o nosso sangue ali. Não, rapaz, gente, ela estava aqui no mesmo. ponto, escrevendo coisas, eu quase larguei algumas paradas que vai acontecer aí na frente, mas eu não ia largar não, diretor. Gente, eu tenho um juízo, menino. Isso é coisa de Milena sopra as coisas no nosso ouvido, aí a gente fica assim inspirado. Bem isso, né, Eli? Eu não vou nem comentar a fala de vocês, que eu acho que vocês trouxeram muito bem esse sentimento de coletividade, de construção e de anseio. Eu vou jogar logo para a Milena, porque a Milena, a gente pensou o festival, mas uma coisa é pensar o festival, né, ali, planejamento e tal, mas outra é jogar assim, olha, vamos executar 10 espetáculos na pandemia, né, 10 apresentações na pandemia, e aí, Mila, vou lhe dar aqui o contato do teatro e você se rebola. E ela abraçou isso de uma forma tão incrível, né, conduziu de uma forma tão bem, que parecia tão fluido tudo, né, e foi tão fluido, tão afetivo, que eu me despreocupei. Na execução dos espetáculos, eu estava ali, ó, linda e preta que nem Naracuto, porque estava tranquilo demais. Jogue duro aí, conte aí um pouquinho pra gente como foi esse processo, Mila, como foi esse susto, essa adequação. Eu estava ouvindo aqui, vendo como foi o surgimento, né? Porque eu já sabia um pouco, mas eu não sabia tanto quanto ele contou agora. E começando assim pela questão afetiva, né? É muito impressionante como em pouco tempo a gente já tem uma conexão fortíssima, né? E eu acho que isso é muito o IAS, né? O IAS, ele foi feito com a qualidade maravilhosa, mas todas as pessoas, elas queriam fazer isso. Elas estavam entregues a fazer isso. E eu acho que quando a gente quer muito fazer alguma coisa e quer dar o melhor, o nosso nível de escuta aumenta muito, né? Porque não é importante o que eu penso, o que eu quero. É importante que aquilo seja bom, né? E aquilo ser bom e aquilo funcionar quer dizer que não é só a minha cabeça que está aqui. E isso é sensacional, porque eu achava que você e Ed se conheciam há anos. E quando eu entrei no teatro, eu conhecia a Sueli, né? Entrei no teatro, porque antes a gente tivemos nossas reuniões, mas não tinha contato, pessoal. E a gente saiu assim como grandes amigas, né? Porque é isso, né? É isso, a gente estava todo mundo querendo fazer algo acontecer e fizemos algo maravilhoso acontecer, né?
Então, quando eu recebi o convite, eu que não conhecia nada, não conhecia vocês, eu não duvidei muito. Aliás, não duvidei nada, né? Assim, ele me falou, e eu falei, é isso, eu já conheci ali, então vi na confiança de que não ia me meter na roubada. E também o que era o festival, que ele estava falando que é a proposta dele, mulher preta, eu sou mulher preta, né? Eu sou atriz, iluminadora. Então, assim, para mim foi como não tem dúvida, né? Por mais que não tivesse uma questão de financiamento, uma escolha que eu fiz também na minha profissão, na minha vida, é saber por onde eu quero, como eu quero caminhar. E nessas vezes é falar, ok, esse projeto ele não vai ter um cachê que a gente sabe que a gente merece, mas a potência dele é importantíssima, porque se a gente não fizer assim, ele não irá acontecer, né? Então, e não irá acontecer também da gente, né? Porque como ele falando, que bom que não tiveram, a galera branca não teve essa ideia antes, até porque seria muito mais fácil conseguir uma verba para fazer isso acontecer. Mas o fato de como ele foi, de tudo isso, como ele aconteceu, da gente falar, ele vai acontecer, mesmo sem verba, e vocês correrem, conquistarem todas essas coisas, faz com que ele seja o que ele é. E ele não vai acontecer só porque agora tem uma verba da Aldir Blanc. Não, ele vai acontecer de novo e com a verba da Aldir Blanc, né? E depois ele vai acontecer de novo e com outras várias verbas. Então, isso é fantástico. Então, a gente entra no teatro, né? Tem uma comunicação incrível devido a isso, né? Eu sempre me senti extremamente respeitada na minha função, ouvida. Sempre tivemos uma comunicação muito profissional, né? De falar, de sentar. Tínhamos reuniões que eu acho que eram coisas essenciais, de falar, e aí, galera, vamos fazer, o que é que estamos fazendo, onde podemos melhorar, né? Eu acho que esse onde podemos melhorar é uma das melhores coisas que temos como equipe. Está funcionando bem, e a gente pode aqui melhorar. Poxa, isso aqui a gente podia. Vamos fazer diferente na próxima, que agora não deu, né? Que pode ser que a gente consiga mais ainda. Massa, vamos. Poxa, isso aqui está funcionando muito bem. Vamos continuar fazendo assim, né? Então, essa comunicação que nós temos, eu acho que ela foi fundamental para que as coisas continuassem, né, numa harmonia incrível. Não atrasamos nenhum espetáculo, todos começaram pontualmente, todos os bate-papos depois começaram pontualmente. E assim, a loucura, né? Tivemos espetáculos que tinham uma questão técnica de que acabava e teve uma atriz que teve que tomar banho, né? Porque não tinha condições dela não tomar banho. E a gente falou, ok, vai tomar banho. E a gente vai se virar aqui. Então a gente mudou um pouco nesse dia, a gente mudou um pouco a ordem das coisas para que isso acontecesse, né? Porque afinal a gente entende aquela pessoa, a gente entende aquela artista. E se ela fala que isso é importante para ela, isso vai acontecer, né? Porque a gente faz com que isso aconteça, seja possível. E isso tudo potencializa o que é esse festival, que é a questão da qualidade artística vinculado com respeito pela pessoa. E uma coisa que ele tocou muito é a gente, que é preta, às vezes não estamos acostumadas a sermos bem tratadas, né? E quando você chega em um espaço no qual isso acontece, né? E a gente sabe do poder que isso tem, isso ainda tem, eu acho que a gente plantou uma semente e não iremos ver a árvore crescer. Assim, porque ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, e a gente vai morrer, ela vai continuar crescendo. A gente não vai ver lá. A gente não vai ver ela crescer, não. A gente não vai ver ela grande, porque ela continuará crescendo eternamente. Então, para mim, o IAS é isso. Nossa, Mila, seu relato é incrível para a gente, porque também demarca esse lugar que a gente se preocupou muito, né? O festival ele surge de lacunas, né? A gente entendia que existia uma lacuna, existia que tinha essa rede toda aí mobilizando, fazendo
e fazendo de forma ainda mais solta por conta de que também isso é uma estratégia, né? Muito bem elaborada, que a gente fique disperso, cada um buscando o seu e não entendendo a dimensão do que é estar em aquilombamento. Isso virou uma palavra adotada pelos estudos em teatro negro, no sentido de sempre a gente estar falando, já é uma palavra bem incorporada dentro do IAS, e que todos os espaços, apesar de estar sendo muito apropriada, porque a palavra, todo mundo está falando de aquilombamento, e parece que está se esvaziando o conceito, mas nós, quando nos juntamos por essa causa, por essa construção política, e foi uma questão que a gente trouxe muito isso, assim, a gente difundiu tanto o processo cultural, mas a gente hoje entende que precisa caminhar no formativo, que a gente precisa caminhar no político, que precisa abrir esse olhar, tanto da qualificação dessa equipe que está posta, quanto a equipe que a gente pode estar agregando. E assim, eu vou trazer vou largar um doce aqui, né? Pode falar umas gírias assim, né? É que a gente, na construção do festival, a gente ficou muito, nessa segunda edição, nós sentamos para pensar esse festival muito, primeiro, para reverenciar quem esteve conosco nesse primeiro momento. Então, a gente montou essa programação entendendo que parte da programação de 2021 precisava conter esses espetáculos, primeiro pela acolhida, e era uma forma da gente retribuir esse carinho, esse respeito e essa confiança, né? Porque quem é que conhecia, né? Ele fala o tempo todo, quem conhece Ed Veríssimo, apesar de todo mundo conhecer Ed Veríssimo, ela fica dizendo isso, mas assim, quem é que conhece, quem é Juliana, né? Quem é Eli? Então, quem são essas pessoas? E você ter produções até com uma trajetória bem firmada com seus espetáculos, o próprio espetáculo da Fabíola, o próprio Sobejo, que já tem essa caminhada, abraçar esse projeto e dizer, não, vou botar minha cara ali, vou assinar junto com o IAS, e seja o que Deus quiser, e foi, né, de uma forma muito incrível isso. E aí a gente, nessa construção, a gente também está muito abertas à escuta de outras mulheres que não estão na nossa linha de visão. Então, a gente ficou muito atento a esse eco que veio quando surgiu o IAS. Esse eco dizia, nós também temos mais espetáculos, nós também temos produções, e a gente quer estar com vocês. E por isso, né, com o edital lá já escrito e aprovado, Milena dá um sopro assim, olha, por que não faz uma chamada? Ela corrigiu a gente aqui no início. Por que não faz uma chamada de espetáculo para a gente já também conhecer essas outras produções que não estão no nosso hall de olhar? E a gente, vamos fazer mais uma. E aí, discutindo, vamos fazer mais duas, né? E nessa... E ao final, são 3, né? São Falei, 3? São 4. São 4? Gente, a gente vai conversar depois, peraí. São 4. O que acontece? A gente tem aquela mania que... questão técnica, deixa para lá. Né? A gente conseguiu fazer uma chamada pública e recebemos muitas inscrições, assim, muito material bacana, muita gente de fora, inclusive, né, estava atento, que festival incrível, deixa eu participar. A gente recebeu muitos e-mails, muitas mensagens no Instagram de muitas mulheres espalhadas pelo Brasil que queriam muito estar conosco nesse formato. E no processo de curadoria, que foi assim aquela coisa que a gente está com um prazo super apertado e teve que dedicar um tempo intenso para essa produção, para essa seleção, a equipe de curadores entendeu que a gente ia selecionar os 3. Né? E aí depois, não, a gente não é só a seleção, vamos dialogar com essas mulheres, né? Aquelas que
tinham também possibilidades de estar conosco, de tempo, de agenda, porque a gente também, essas mulheres também hoje estão muito requisitadas, então a gente precisa desses diálogos de adequação de agenda também, e surgiu a ideia de um 2 em 1, que são espetáculos de curta duração, né, com uma duração menor, que irão acontecer no mesmo dia. E foi uma forma que a gente dialogou. Então, a gente tem 2 espetáculos com 2 temas incríveis que precisam estar conosco. E como são espetáculos que, dentro das suas poéticas, a duração delas são menores, vamos trazer. E aí a gente trouxe mais 2 espetáculos para estar conosco. Então, foi de uma felicidade tão grande de poder. E aí já desmembrou que o que eram 10 se tornaram 13, viu, Milena? Né? E está sendo um aprendizado também muito grande nesse sentido, de ousar, meter a cara e fazer, e as coisas irem fluindo de uma forma incrível. Fale, Mila. Não, é rapidinho, isso foi ideia de Ed. Gente, por isso ela tá lá caladinha, né? Todo mundo concordou, aí tipo assim, deixa pra Milena resolver. Eu só pude assinar, não posso falar nada. Eu sei que é complicado, mas vai lá, Mila resolve. Uma parte técnica. Mas você sabe o que acontece? Vá, Mila, fale. Pode falar. Só puxando uma questão técnica, porque às vezes que as pessoas também aqui que estão vendo, né, entendam, né, que às vezes a gente pensa, tranquilo, não é nada. Mas são 2 espetáculos em um tempo de montagem, né? Então, assim, como tudo é conversado, a gente faz com que aconteça, porque a gente é isso mesmo. A gente fala, gente, não tem tempo de montagem, vai ter que ser um horário de montagem, os 2 espetáculos fazerem ao mesmo tempo, a montagem, a organização e saber que aquelas são as luzes e não tem coisas como, porque eu queria muito isso aqui, e não dá. Não, às vezes não dá tempo, às vezes não dá equipamento, né? Mas, ao mesmo tempo, essa ousadia do IAS é importantíssima, porque tem várias mulheres que precisam ocupar espaço, e a gente entender isso, que a gente está ocupando espaço, e que a gente tem que ocupar espaço, faz com que toda a técnica se adeque ao que é mais importante, porque a gente pode se adequar, né? Assim, em questões técnicas, a gente sabe que às vezes a gente tem adaptações e temos que fazer essas adaptações, porque o que é mais importante agora é ocuparmos espaço, e vamos ocupar, né? Pois é, exatamente isso, Milena, entendeu? É ocupar esses espaços. Porque o que acontece? Eu tento me colocar no lugar delas, entende? Porque assim, o desejo é muito grande de mostrar os seus trabalhos. Então, o IAS, assim, foi uma ideia minha, mas se a equipe não tivesse abraçado, não ia acontecer, né? Então, assim, um pensamento justamente de oportunizar. Porque quando a gente viu são 2 espetáculos curtos e que dava para fazer em um mesmo dia, a gente entendeu que poderia ser uma possibilidade, né? Então, por que não a gente tentar? É óbvio que a gente mandou um e-mail para o Gamboa entender se tinha essa possibilidade, porque o Gamboa tem toda a sua estrutura, né? Um espetáculo que é transmitido online, tem um bate-papo, tem aquela coisa toda. Uma coisa é o desejo nosso, outra coisa é esse desejo de dialogar com a estrutura do que é o espaço. Então, quando o Gamboa disse ok, massa, aí pronto, a gente ficou super feliz, entramos em contato com as atrizes e elas não pensaram 2 vezes, porque nós tivemos que deixar tudo muito claro, por ser uma ação 2 em 1, tinha que ter também uma flexibilidade dos 2 espetáculos, entender que a luz tinha que ser compacta para dialogar-se com as 2 obras, mas é evidentemente que não distorcesse o trabalho de cada uma, porque teve uma concepção, né? Tudo foi muito bem elaborado, então a gente também não quer, de forma alguma, desestruturar as 2 obras, e é nesse pensamento que a gente segue. É uma ação 2 em 1, uma luz que seja compacta, mas que não distorça a obra das 2. Vai ser incrível,
vai ser potente, isso a gente não tem dúvida. E é uma ousadia, como você falou, de fato, é uma ousadia, porque você ter um trabalho que já vem seguindo uma linha, né? Que é um espetáculo por dia, a gente tem um horário de sair do teatro, tem toda uma estrutura, de repente a gente trazer mais esse desafio, então é muito incrível. Eu me sinto feliz também, porque é uma oportunidade que o festival está dando a essas pessoas a mostrar os seus trabalhos. Então, é um projeto que online o mundo todo pode te assistir. Então, isso é muito bom também, ter esse pensamento, né? Que vai para além somente das pessoas daqui de Salvador. Os meninos ficam me abusando, Ed Veríssimo, super conhecido, mas nem todo mundo conhece Ed, né? Nem todo mundo conhece a obra de Sobejo. Então, tem gente que passou a conhecer através do IAS. Então, assim, isso também é bacana, né? Porque às vezes a gente mora em um lugar, mas a gente não conhece também o trabalho de todos os nossos colegas. E aí, às vezes, isso tem pessoas que assistiram agora no IAS, o ano passado, Sobejo. Eu tenho 5 anos que eu vou fazer agora, mas o ano passado que muitas pessoas assistiram. Então, isso também é muito bacana, né? E as meninas estão felizes. E a gente também só tem que agradecer por elas acreditarem também, né? Porque a partir do momento que elas se inscreveram, foi por acreditar no que é o festival. Não apenas para mostrar o seu trabalho, mas saber o que é esse projeto, o que é que ele tem de tão necessário para ela, enquanto mulher preta, se inscrever. E você ser selecionado, poder mostrar o seu trabalho, isso a gente está muito feliz mesmo. E você ter colado com a gente, entrar com a gente na vibe e dizer, como assim? Como é isso? O pai colou e tá aí, vai dar tudo certo, minha irmã. Embora mesmo. E como é que assim você faz o trabalho de produção? Ai, fale. Fale, Ed. Pensei que você tivesse terminado, desculpa. Eu queria não, pegar eu o ia dizer gancho assim, também, não, mas você. aí depois eu pego, porque aí vai ser mais coisa. Vai lá, você já... Então vá, Mila, depois eu coisinha. pego. Massa. É super rápido. Que há também a importância de que lá no Gamboa, o material que é registrado é de altíssima qualidade. Então, minha gente, minha filha querendo aparecer na live, meu Deus do céu. Essa é uma coisa super importante, porque, ao final, a gente está dando também... a gente está dando... Parece até arrogante, né? Essa mulher, ela terá a oportunidade de apresentar ali e ter um material que depois ela pode usar para 1000 coisas e ainda fazer vender e ainda circular muito mais. Isso é ótimo. Então, assim, é mais um motivo para uma porta se abrir, né? É isso. Vale. E o Mas a gente fica brincando, jogando a responsabilidade para um, para outra. Quando o Ed trouxe a ideia, eu falei, puta merda, é isso. A gente precisa realmente abraçar mais trabalhos, né? Por mais que a gente estava pensando em fazer 10. Eram 2 shows e outro espetáculo. Mas aí, enfim. E isso é interessante se analisar, que é uma proposta de produção fluida. A gente tinha um regulamento, né, que ia selecionar 3 espetáculos. Mas é isso, assim, dentro dessa fluidez que é essa produção, né, e até pontuar também a participação de Kátia Letícia na curadoria junto com a gente, foi pensado, né, em trazer essa outra estrutura, né, porque eu acho que, inclusive, a gente pode adotar isso até quando a presencialidade for possível, essas ações 2 em 1, né, de trazer 2 espetáculos de duração curta e isso virar mais um braço desse festival, sabe? Então, isso só é possível porque esse núcleo de produção, ele pensa de forma fluida, né? Não fica muito apegado ao que a gente mesmo cria, né? Porque o regulamento foi feito pela gente mesmo. E aí eu acho que isso é muito bacana, assim, de se pensar. Sim, esses espaços desse teatro precisam ser ocupados por as pretas, e sim, elas vão ter retorno financeiro, de visibilidade por isso, e vai estar participando de um grande festival, ao lado de outras artistas também grandiosas, e vão estar dialogando. E o IAS é muito isso, né? É a possibilidade de você colocar em diálogo uma Ed Veríssimo, que tem aí seus 30 e tantos anos de carreira, e uma atriz que está começando. E a gente não tem problema com isso. Porque se muito vem festival, né? Os grandes festivais dentro de Salvador e do Brasil,
Você vê lá os festivais e tem aqueles artistas, né, consagradérrimos, e eles pinçam um que está começando, que está dando certo, e coloca na grade. Né? É sempre o espetáculo pinçado da vez. Quem vai ser o artista que vai ser o pinçado para esses espaços, né? E o IAS vem num pensamento totalmente ao contrário disso. E as mulheres pretas com trabalhos consagrados como o Medea Negra da Marcia Lima, o Rosas Negras, o Entre Linhas, que são espetáculos que já têm uma circulação nacional e até internacional, né? Mas vamos ter os espetáculos também lá de Barreiras, né, do interior do estado da Bahia, podendo estar em diálogo com essas atrizes pretas, e todas elas pretas. E isso que é legal. Né? Essa é a forma que a gente acredita no nosso fazer artístico, né? Artistas, esses espaços de protagonismo sempre caiu, não sei se foi eu. Travou só ali, mas voltou agora, voltou. Voltou? Travou, gente. Tá, vou pegar de onde eu parei. Sendo a ela gente uma está te ouvindo. O seu vídeo travou, né? Mas a gente está te ouvindo. Pronto, é porque eu vi, sumiu tudo e apareceu de novo. Então, aí, só pegando o gancho, sendo ela uma artista já de reconhecimento, tanto dentro de Salvador quanto de fora, ou uma artista preta que esteja começando, que também tem um pensamento de construção de trabalho legal. Nós tivemos 2 estreias de espetáculo nesse festival. Né? É importante falar isso. A gente estreou o espetáculo Vielas, né, da atriz Inaire Renan, e o espetáculo Ojuobé, de Sanara Rocha, né, que é um fragmento de uma montagem maior que ela está construindo. Então, compreender que é possível abrir essas portas, que é possível um festival da grandeza do IAS abrir as portas para esses inícios, né? Porque tudo tem um começo, né? Minha Elorixá sempre me fala, uma casa a gente começa pela base, a gente não começa pelo telhado, né? Porque você começa fazendo telhado, ela vai cair. Então, tudo tem o seu início, né? Então, o IAS, ele vai ter mais essa porta de entrada para essas artistas pretas do cenário baiano, né? De potencialização e visibilização dos seus trabalhos. Eu acho que essa é uma das nossas metas do projeto lá. Quando a gente escreve em todo o edital, tem lá essa meta, assim, que é o festival como um espaço de potenciação e visibilização das atrizes negras do estado da Bahia. É isso, sim. Eu acho que é muito por esse caminho. E quando ele traz essa questão da base, a gente, quando iniciou as reuniões, as intensas reuniões, nós fizemos questão de recorrer às referências que a gente tinha, tanto referências teóricas que estão aí na escrita, como também as referências práticas, né, que estão aí através dos seus espetáculos. Então, todo o processo, a gente gestou como um filho mesmo, até surgir o nome IAS, né, a gente discutiu várias possibilidades, e em um dado momento eu falei, nossa, esse nome IAS é um nome bom, e tem a ver com essa ideia de gestão, e de gerar a vida, e de trazer força, e de mobilizar energias. Então eu falei, olha, esse nome vai. E a gente está falando de povo preto, então vamos beber nessa cultura iorubana para essa construção. Né? Então esse nome surge também desse lugar, dessa grande referência que a gente... Vamos criar conceitos, princípios que a gente quer trazer, a ideia de tradição, e aí a gente vai abraçar essas mulheres pretas que já estão com a caminhada, mas também pensar no futuro, e isso vai reverberar quando a gente começa a escrever o conceito de marca dessa mulher preta, com essa cabaça que gera vida e que olha para frente, toda empoderada e dizendo que eu vou me banhar de vida. Né? Então, cada pedacinho das coisas, assim, a gente fez questão de estar juntas,
né, de construir, de detalhar, de mergulhar, de pensar, muito entendendo que a gente não podia só vislumbrar o futuro, esquecendo o que seria nas nossas bases, as nossas histórias, e por isso que a gente reverencia esses festivais que estão aí sobrevivendo e lutando para manter a nossa narrativa de teatros pretos, né, e também essas mulheres que estão se jogando, se arriscando e entrando nesse universo também, né? Então é uma grande felicidade dizer de como a gente tem tratado esse festival como um filho, que você pensa cada detalhe, que você cuida, que você mima, que você dorme pensando, acorda pensando, e cada momento, e às vezes até a dificuldade, né, porque esse contexto de pandemia tem deixado todo mundo em muita suspensão, o que vai acontecer, e a gente tem mais pensado em ser propositivos no sentido de resolver a questão, né, sabendo tudo, atentas também a esse contexto, a esse governo, a essa estrutura, mas entendendo de que a gente precisa estar juntas, seja da forma que for, seja intermediado por essa tecnologia, que nos aproximou também, mas também esse lugar de que o nosso olhar para o futuro está muito bem direcionado nos nossos anseios e nas nossas... A gente termina um festival, no outro dia a gente já estava pensando, olha, a gente já poderia incrementar com isso, né? Mas muito na provocação mesmo de construir coletivamente. E esse bate-papo tem esse objetivo, né, de mostrar um pouco de como está sendo a nossa experiência, de construir esse evento, de como a gente tem buscado dialogar com as pessoas, como convidá-las a estar conosco e fortalecendo esse elo de comunidade, que é uma coisa que eu sempre vou e volto, porque eu acho que é isso que a gente precisa resgatar quanto tecnologia social do nosso povo. Nosso povo sempre conseguiu lidar, né? Acho que o Quilombo é essa referência, essa grande referência, né? Você tem dentro dos quilombos, o povo que habitava aqueles quilombos, você tinha uma diversidade de pessoas, mas que conseguiam dialogar entre si, né? Batendo de frente contra essa ordem colonialista, essa ordem eurocêntrica, branca, machista. Então, a gente tem se colocado nesse lugar. Então, esse bate-papo é muito para a gente aflorar e compartilhar com vocês, né? Convidá-las para estar conosco, acompanhando esse festival, acompanhando as profissionais que estão conosco, os profissionais que estão conosco, pessoas que têm um olhar muito sensível e que se coloca politicamente, porque assinar esse festival em todas as categorias é se posicionar politicamente para aquilo que a gente quer construir, que são espaços autônomos do nosso povo, seja para as mulheres, seja para os homens negros e negras. Gente, eu acho que eu falo muito, então... Deja, um abraço! Opa! Você também pode, diretora, a senhora arrasa. Júlia, tem pessoas aqui comentando, né? Isso, café, eu vou pegar o mais recente, tá? Isso. Mas aqui a gente tem um comentário da Lê, né? Vou subir um pouco. Opa! Tem aqui Deja, aqui me dizendo que é minha fã, também vou lhe conhecer melhor, para ser sua fã também. A gente tem muita gente, assim, é muito bacana ver essas interações, gente, porque nos fortalece. Subindo aqui. Vou aproveitar para falar de Deja e falar que eu também sou sua fã, então... Quem não é, menina? Juliana Monique Babado, a diretora de produção estourada de Salvador. É uma coisa bacana a gente falar, que muita gente perguntava, como é que vocês conseguiram apoio em plena pandemia, tal, e tudo? Então, assim, a gente tinha até falado no começo, né? Se o IAI chegou
em sua segunda edição também, chegou até aqui, porque nós tivemos esses parceiros. Eles acreditaram no projeto da gente. E é importante também frisar aqui que parceiros do ano passado, eles continuam com a gente também nessa segunda edição. Então, é muito importante a gente validar mesmo quanto que é precioso a gente ter esses parceiros com a gente. Então, se eles acreditaram no ano passado, eles viram o que é esse projeto tão precioso e tão necessário para a gente daqui de Salvador, como um todo, para o cenário dos artistas pretos. Então, eles estão com a gente esse ano de novo, e é importante a gente frisar isso, né? E isso potencializa em ver poxa, é tão louco isso. Você entende quais as necessidades do que o festival está precisando e você começa a ir em busca dessas pessoas. E quando você chega lá, no meio de uma pandemia, porque é muito difícil você fazer uma produção só por telefone. Eu sou muito do vivo, eu sou muito do cara, tete a tete, assim, eu gosto do presencial. Meu trabalho de produção, assim, gosto muito do presencial, trabalho com mediação, então eu gosto dessa vivência do público. E você aí cria uma outra estrutura de produção, atrelando o momento que estava vivendo, né, que a gente estava passando, porque você não podia pessoalmente. Então, você ter essas pessoas contigo, né, no projeto, acreditando, somando, então, assim, é a base também do festival, é a base também. Porque, e uma coisa que essa Milena também tinha falado antes, que é desse carinho, desse mimo mesmo, dessa preocupação que a gente tem com a equipe, com todas as artistas. Eu não lembro quem foi. Caramba, vai ter carro para levar a gente para casa e tudo. Você vê, porque nós não somos acostumadas. Não somos tratadas assim. Você chegar em um festival, chega lá, tem um camarim lindo, os bolos maravilhosos da Camila Loyacican, da Tia Nice, né? Foram incríveis de a gente se deliciar, a gente ter o apoio de, além de Milena ser nossa coordenadora. Já ia fazer propaganda. Claro, não vou esquecer dos nossos... Não vou, não. E aí a gente, além de ter Milena como nossa equipe técnica, Milena também ofereceu um mimo para nós, artistas. Então, assim, Milena tem uma empresa incrível também, Saboaria, porque a minha língua dobra. Falei certo? Falei? Massa. Sim, Saboaria. Saboaria. Então, assim, ela presenteou as artistas. Ou seja, essa troca também de ela estar lá nos apoiando como técnica, mas, por outro lado, porque ela é artista também. Ela é atriz também, ela é artista. Então, quem que não quer ter esse carinho, esse afeto, esse abraçar? Então, poderia a gente dizer, gente, mas é um festival, está na pandemia, a gente já está dando a pauta. Não, porque a gente entende que precisamos ter esse olhar holístico, né? Então, por que não? Por que não buscar o apoio de um hotel que é perto de lá e sabendo que na equipe a gente tem um dos produtores que é de Alagoinhas, e tem uma outra atriz que também é de Alagoinhas. O festival não tinha grana, e aí para hospedar essas pessoas? Aí você começa a entender o quê? Bom, naquela região ali a gente tem hotel tal, e conseguimos fazer a parceria com os 2 hotéis dali do centro. E a gente ficou muito feliz, a gente teve o apoio do restaurante Mais Que Sabor, ele abraçou, assim, apoiou a gente, viabilizou o almoço. A gente está muito feliz com o resultado. A gente teve ao Negro, apoiou a gente ano passado e está esse ano de novo com a gente também, ao Negro. Então, são parceiros que a gente só tem mesmo que agradecer e acreditar no nosso projeto também, né? A gente não pode dizer, e a gente precisa também ressaltar toda a nossa equipe técnica. A gente precisa falar os nomes dessas pessoas, porque vocês precisam saber quem é a pessoa que estava com a gente na luz, no audiovisual, quem compôs a nossa música. Então, é preciso vocês também conhecerem a nossa equipe técnica, né? Se o IAR chegou hoje, porque teve essa base. E a gente está feliz que ainda existem essas pessoas também com a gente, mesmo as que não estão com a gente, mas eles deixaram um legado. Eles potencializaram, eles construíram essa base com a gente. Não estão por outros motivos pessoais que acabou não dando, né, com a agenda, mas que eles farão parte para sempre. E é muito importante a gente validar cada uma também dessas pessoas assim.
Então, vamos lá falando os nomes dessas pessoas, um vai para poder não esquecer ninguém. Eu sou dessa, a gente tem que falar os nomes. Mas isso é importantíssimo, Ed, isso que você está falando, porque, afinal, é como... como falar isso? Mas é como nos fortalecer, né? Porque aqui estamos, né? E se a gente não falar da gente, ninguém falará. Então, é muito importante que falemos nossos nomes sempre. Às vezes a gente esquece de nos vender, digamos assim, né? A gente vai fazendo as coisas e eu tenho passado, às vezes, muito por isso. Às vezes pergunto, pede alguma coisa e falo, gente, eu não sei me vender, sabe? Eu não estou colocando ali que fui eu, que sou eu, que eu estou fazendo. Eu não tenho muito essa, que eu falo, estou fazendo. Então, quem está conhecendo, as pessoas que me conhecem, meio que boca a boca, mas a gente esquece uma coisa que normalmente quem faz muito bem é o homem branco, né? Ele é muito confiante, ele faz. Ele pode até cagar, mas ele faz muito bem, né? Então, isso é muito fácil e a gente não. Nós mulheres já temos um impedimento, né? De nos vender, de saber o valor do nosso trabalho. Aí a gente vai para a mulher preta ainda, né, mais forte como isso nos impacta. Então, assim, é muito importante que falemos nossos nomes, é muito importante que a gente saiba o valor do nosso trabalho. E assim, outra coisa que você falou que eu acho super interessante é que você fala do vender boca a boca, né, quando for buscar os patrocínios. Normalmente as pessoas também, muitas pessoas que querem dar um patrocínio, elas já querem saber o que elas vão ganhar muito com isso, né? E às vezes o ganhar muito com isso, neste momento, não é que você vai de repente chegar no seu hotel ou no seu lugar, 1.000 pessoas, mas é o que você está alimentando ali, né? Então, assim, a gente sabe, né, e eu também como empresária, né, como mulher empreendedora, que às vezes não vai chegar uma pessoa do IAS, mas teve muita mulher preta usando meu sabonete. E isso não tem preço. Inclusive, eu estou economizando para não acabar. É muito bom, gente. É muito bom. Segue lá o Instagram da Mili, é muito bom. Júlia, você está aberto aí com a Tô ficha? sim, tô Pronto, sim. vamos lá, vamos citar Eu esses acho que nomes aí. nosso bate-papo, a gente pensou também não ser muito extenso, a gente pensou em ser esse momento fluido para apresentar, para falar um pouco desse lugar de construção, mas também de plantar sementinhas para que a gente, nós quanto grupo coletivo, quilombo, comunidade, nós estamos abertas, né, e abertos para a escuta. Então, assim, é muito importante que vocês nos acompanhem nas redes sociais. Vou colocar o nosso @ aí, para conhecer esse festival, para nos inspirar cada vez mais também. A gente tem um olhar muito atento aos comentários. Inclusive, a gente optou por colocar toda a equipe em todas as postagens como um posicionamento mesmo, para que cada pessoa que acompanha as nossas redes possa conhecer quem são essas pessoas que constroem, né, possam chegar a esses contatos. Isso não é só uma estratégia de rede social, não. Isso é um posicionamento. A gente entendeu que precisava demarcar quem faz o quê, e inclusive abrir espaços, né? Muitas pessoas já conseguiram aí contatos, vendas, prestação de serviços através dessa divulgação e do trabalho que tem desempenhado no festival. Então, isso para a gente, assim, não tem preço. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas, viu, gente? Estou falando, assim, por ganho de causa. Inclusive, vou colocar aqui subir, a da Preta tem desconto para mulheres negras. Então, né, vocês aí estão querendo curtir uma coisa, né, com cuidado, com qualidade e com muita seriedade e propósito, tem que conhecer a Saboaria da Preta. Então, quem perdeu aí o @, inclusive a gente está seguindo lá, então se não conseguir anotar, depois vai lá no nosso
Insta. Então, agradecer mais uma vez esse momento de troca, que é sempre incrível. Esses diálogos aqui são longos, gente. Inclusive, a gente no início, vou soltar para vocês, a gente ficou aqui tão entretido na conversa que daqui a pouco. Aí eu cheguei a uma mensagem assim, da equipe técnica: oxe, não vai começar, não? E foi sempre fluido, sempre lindo, assim. Então, vou subir mais um comentário aqui da Julinha, que esteve conosco na formação, contribuiu pra caramba. Fale. Eu já estou sentindo que a gente está partindo para o final do webinário, e aí você vai falar sobre a equipe, que é massa. E aí eu queria trazer uma informação que é muito importante, referente a essa segunda edição do festival, que é uma outra ideia genial de Ed, que a gente super abraçou. E aí também até fazer Milena, para isso. Até fazer um apelo ao público que está acompanhando o webinário, as pessoas que vão assistir isso posteriormente. A gente vai reverter, a gente cobra o ingresso, né, com preços acessíveis ao público, né, e a gente vai reverter 50% dessa bilheteria dos espetáculos, dos 13 espetáculos, para uma instituição de proteção à mulher que passou por violência doméstica ou algum tipo de violência, né, enfim. São adolescentes, adolescentes. Mulheres e adolescentes. Eu não me lembro o nome muito bem da instituição, se você puder falar. É um projeto, eu não lembro aqui também com muita veemência, não, mas ele fica no bairro de Alto de Cotos, que é um projeto mesmo. Que Alto de Cotos é um bairro que fica no subúrbio ferroviário, e é um projeto que atende criança e adolescente que, infelizmente, passa por esse tipo de violência. E o IAS também teve esse, olha, ele disse que a ideia foi minha, mas é um pensamento coletivo também, a partir do momento que você abraça. Então, acaba sendo o coletivo, né? E a gente está feliz também de poder estar contribuindo, através do nosso trabalho, ajudar um projeto que é tão importante e necessário, e um assunto que é muito doloroso para a gente, enquanto mulher, é um tema muito caro falar, né? Sobre a violência contra a mulher, o feminicídio, e esse projeto atende essas crianças que passam por esse tipo de situação, por essas violências, né? Então, a gente vai reverter 50% da bilheteria para esse projeto. Então, se vocês puderem, bom ressaltar ali, arrasou. Fazer esse apelo aí ao comprar os ingressos, divulgarem mesmo, porque é muito difícil a gente conseguir viver de bilheteria. Então, e nesse momento, então, caótico, mas eu acho que se a gente consegue o boca a boca, compartilhar o link, e aí vai chegando e vai se multiplicando, né? Vamos nos tornando esse agente multiplicador para conseguir alcançar o maior número e essa grana ser reverberada, ser viabilizada para esse projeto. Assim, só pegando o gancho rapidinho de novo, a gente sabe que o período que a gente está vivendo na situação de pandemia, em que principalmente os artistas, todos estão desassistidos, as classes trabalhadoras, enfim. Imagina essas instituições, né? Como é que elas estão lidando financeiramente para poder custear todo o processo, né, de cuidado que eles precisam ter com essas pessoas que estão lá. Então, um olhar de sensibilidade para a efetivação dessa ação, ele é muito bacana, né, dentro desse núcleo, mas é bacana também que o público, né, absorva isso. Porque às vezes não é nem a compra de ingresso, vai ver a pessoa tá ali naquele dia, tá com uma grana reservada para fazer uma coisa e não pode dar R$10 para comprar o ingresso. Ok. Mas no seu Instagram, no seu Facebook, mandar no seu WhatsApp o link, sabe? O card do espetáculo. Porque, né, uma outra pessoa pode comprar no seu lugar. E aí a ação vai sendo reverberada. Então isso é muito bacana. Que, tipo assim, a gente propôs a ideia, mas ela precisa reverberar também todo o público, né? Porque são vocês que vão proporcionar que essa instituição receba esse retorno financeiro. E eu acredito que nesse momento vai ser muito importante para elas receberem isso. Então, é um apelo para o público que está aí assistindo a gente pelo canal do Estúdio de Teatro Negro. Também agradecer a esse canal que nos acolheu também na primeira edição
e agora na segunda, que nos acolhe, né? A gente, além desse webinário, a gente ainda vamos ter mesas de discussão temáticas, né? Sobre algumas posições importantes para esse cenário, e é isso, assim, vamos que vamos. A instituição que nós iremos acolher e colaborar se chama Casa das Pérolas. Então, quem não seguiu ainda, vou subir aqui, tem o @ delas também. Então, quem não conhece pode estar entendendo um pouco mais desse trabalho, desse olhar que elas têm construído e que a gente se sentiu muito sensibilizados em entender e apoiar uma iniciativa que a gente sabe quanto tem dificuldades para estar de pé e manter as ações. A gente está realmente se caminhando para o final, mas aí eu gostaria muito de agradecer a essa equipe, que é linda, Eli, Ed, que fazem a produção executiva, junto com Kátia. Kátia vai estar conosco, mediando as mesas do festival, né, todas as mesas, né, de 10 a 12. Então, vai acontecer tanto aqui no canal do Estudos em Teatro Negro, mas também na nossa página no Facebook. Então, a gente vai estar veiculando nessas duas ferramentas para que a gente possa alcançar mais pessoas. Essa também está sendo veiculada na nossa página. Nossa equipe, eu vou falar os nomes dessas pessoas, então se vocês não as conhecem, busquem conhecer, porque vale muito a pena, né? Então, assina a produção executiva Ed Veríssimo, Eli Batista, Kátia Letícia, a coordenação técnica Milena Pitombo, nós temos assinando nosso design e a nossa social media Ariana Fonseca, a Área Fonseca, nossa fotógrafa incrível, que também está em parceria, né, trabalhando em parceria com a Ariana, que é a Rose Batista. Nós temos assistente de produção, Gabriele Oliveira, nossa assessoria de imprensa, que é Priscila Brito, e temos uma colaboração incrível dos meninos, que é Cláudio Niak, que assina a edição de vídeos publicitários, Edmundo Júnior, que assina o nosso trabalho audiovisual, que muito em breve vai estar aí circulando, e também eu gostaria de falar de pessoas que estavam conosco na primeira edição e que não puderam estar. Então, quem desenhou, quem conseguiu trazer essa imagem incrível dessa mulher olhando para o futuro, é a Maria Luísa. Ela é design, está também na nossa rede, então quem não conhece, busca conhecer a Malu. Tem a Verena Pita, que fez a assinatura do apoio na parte de marketing para a gente. Tem a Thaís também, que é da parte de publicidade, que estava conosco. Então, agradecer a essas pessoas que acolheram assim e permitiram que a gente pudesse construir esse novo festival, mas que mantém a sua essência e que as portas, inclusive, estão abertas para todas elas. E acho que esqueci alguém, gente, me ajude. Não, né? É muita gente, é uma equipe muito grande. Viu? Acho que não. Você? E agradecer. Eu aí estou nessa responsabilidade. A nossa diretora aí. Da direção. Carlito. De produção. Seu Carlito. Seu Carlito. Carlito, nosso motorista. Nosso suporte logístico aí, um parceiríssimo, né, que possibilitou mesmo, que entendeu a dinâmica. Não, a gente faz e depois a gente desembola esse negócio. Foi incrível, né, que não é somente a gente tem entendido que não dá mais para dialogar apenas com a ideia do prestador de serviço, mas de parceiros mesmo, né, que entende, que tem a sensibilidade de que seu produto ou seu serviço não apenas vai sanar uma necessidade do festival, mas que é um caminho aberto aí para uma relação duradoura, que é hoje o que a gente tem buscado muito.
sair da superficialidade e ir para cada vez mais para o afeto, para essa profundidade. Então, pessoas, agradecer a cada uma que esteve aqui, que interagiu conosco, que deixou sua energia, seu axé, sua acolhida. Agradecer as meninas da oficina, Júlia, de hoje. Exato. As nossas queridas que nos acompanharam na oficina, possibilitaram a gente trocar conhecimentos e deixaram as portas abertas para a gente se aglutinar em outro momento também. Então, isso está sendo incrível. De vários estados, né? Exato. A gente de Minas, de Recife, Santa Catarina, São Paulo. Então, a gente conseguiu... Maceió, foi lindo. Foi muito lindo, inclusive, essa oficina. E fica aberta aí o convite para as nossas próximas oficinas, que a gente vai divulgar aí muito, muito em breve. Uma é com Oni Sagé, falando de dramaturgia afrodiaspórica, com foco na construção de narrativas negras, e com Márcia Lima, que vai tratar a voz e feminismo, e feminismo negro, a partir do espetáculo Medeia, né, que ela chama, o subtítulo é Desmontando o Processo Criativo do Espetáculo Solo Medeia, destacando a voz para a construção da personagem. E nossas mesas temáticas vão ter a presença das atrizes que estão integrando de forma inicial, não, pela primeira vez o festival. Então, a gente vai fazer essa escuta, que vai ser uma continuidade dos debates que a gente já fez no ano passado. Então, a gente manteve os títulos, mas agora através de outras pessoas, para poder fazer com que esse eco esteja aí ressoando. Então, a gente tem a primeira mesa dia 10, Trajetórias da Mulher Negra Insurgente. No dia 11, Teatro de Guerrilha e Protagonismo Feminino Negro. E no dia 12, Poéticas e Estéticas de Mulheres Negras, a gente já começou a divulgar, vão acontecer aqui tanto no canal do ETN, como também na nossa página do Facebook. Então, quem não assistiu, quem não nos segue, sigam lá, por favor. E agradecer a cada uma de vocês. Julinha, um abraço, muito bom te ver aqui desde o princípio. Inclusive, eu estava olhando a mesa antes de encerrar, já vou encerrar, gente. Eu estava olhando a mesa do ano passado e eu vi sua carinha, subiu o chat, Júlia, e eu vi que você já estava nos acompanhando lá, então fico muito feliz também. Então, um beijo a cada um. Aproveita aí a oportunidade para falar da live de terça-feira e de segunda. Acho que você está falando de um projeto de uma mulher preta também, principalmente de um assunto tão importante, tão necessário. Então, vamos aproveitar esse espaço também, né? Essa oportunidade. Jogue dura aí, convide aí. Claro. Então, no dia 8, a gente vai ter, né? Está sendo também um prazer fazer esse trabalho junto com Ed, a convite de Ed. Ela, com o seu solo, vai ser exibido no canal Sou Beijo, porque ainda é preciso gritar. Às 19 horas, a gente vai fazer o lançamento desse projeto, que vai ter as exibições do espetáculo Sou Beijo, mas também um círculo de lives que vai debater com especialistas, com o poder público, com a sociedade civil organizada. Então, vai acontecer lá do dia 8 de março até dia 7 de abril, sempre às segundas e terças, com uma programação muito bacana, muito intensa, com mulheres. E aí, o propósito do projeto é justamente discutir a violência contra a mulher, abrir mecanismos para que a gente possa se colocar cada vez mais no combate desse mal que a sociedade ainda não conseguiu expurgar. Então, todo mundo convidado, e a gente espera vocês dia 8, né? Muito bem, Ed, muito obrigada. Ed é a ótima do Mexan, gente, ela é maravilhosa. Então, beijo. E vou encerrar nossa live, gente. Obrigada. Com o nosso videozinho incrível. Tchau. Vou encerrar nossa live com o nosso vídeo lindo, elaborado aí pelo Cláudio Niak.